Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? A gente estava lá no TikTok, nós começamos lá, estávamos animados para fazer a live por lá, e aí deu ruim. Coisas que só acontecem nessa geração, né? Só acontece em 2024. Estávamos lá, ó, super felizes, doidos pra começar a live, e aí deu ruim no TikTok, a gente veio aqui, teve que voltar pro Instagram. Acho que o Instagram ficou com ciúme, que eu tava fazendo live lá no TikTok, e aí fez de tudo pra voltar. Fazer o quê, né? É o que tem pra hoje. A gente vai assim, seguindo a energia, né? Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Só dá pra seguir a energia e tá tudo certo, não tem nada errado, tá? De repente é porque. Ai, que bom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar ali já agora. Aceitar. Vamos ver. Bom dia, Lígia. Eu te mandei, vê se chegou Bom dia, para você entrar. você tá me ouvindo, Andréia? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vamos ver. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver se aqui vai. São as energias, a gente só segue. Não tem muito o que fazer, né, galera? Bom dia, Ana. Ah, e o que mais é possível? Como pode melhorar? Eu acho Ai, que que no, bom! Bom o dia, TikTok não Andréia! queria que a gente fizesse lá. Queria que Não, fizesse aqui, porque a não, galera, a Muvuca tá aqui, né? tem uma razão. Bom dia para quem tá entrando. Fiquem à vontade. Bom dia, bom dia. Bom dia, Guaxupé. Bom dia, Chefa Sanches. Ah, vai começar as chefas aí. Maravilhosa, é! Bom dia, Dilson. Fiquem à vontade. Vão entrando. Sintam-se em casa. Bom dia, Lígia. Desculpa essa loucura toda, mas a gente vai seguindo a energia e vai dando É certo. isso Eu aí. não sei por que o TikTok não deixou, eu já tinha feito o teste antes e estava ok, e aí hoje ele não deixou. Eles estão passando por umas atualizações, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas depois eu vou falar com o pessoal da agência lá para a gente ver o que ocorreu para não passar perrengue de novo, né? Mas não tem problema, a nossa trupe estava aqui, então a gente tinha que vir para cá. Por isso que deu ruim lá para a gente vir para cá. Para que Fica à dá bom, né? vontade, bom dia. É. Bom dia, fica à vontade para se apresentar, fala um pouquinho sobre quem você é, o que que você faz, e a gente começa com as dúvidas da galera aí. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para mandar, tiver pergunta, fique à vontade para mandar aí nos comentários, beleza? Beleza. Bem, meu nome é Lígia, eu sou economista, eu sou mãe do Léo, menino incrível, de 12 anos, minha maior inspiração e também minha cobaia em várias questões ligadas à educação financeira infantil, né? Como Depois eu não, falo né? um pouquinho, desde os 3 anos me escuta e assim é incrível o que hoje, quase 10 anos depois, ele fala sobre finanças e a forma como ele Olha, enxerga o dinheiro de uma forma muito positiva, né? legal. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas assim, quando a gente tem
uma criação não só na família, né, mas nos amigos, né, nas pessoas que estão à nossa volta, né, sem crenças limitantes, principalmente ligada ao dinheiro, mas crenças limitantes estão em vários setores da nossa vida, né? Como que isso abre um mundo de possibilidades e como a gente enxerga é, o futuro de uma forma mais positiva e a gente como um agente ativo mesmo, né? De Sim. construir a nossa história, a nossa felicidade e, no caso, a prosperidade, né? Então, economista, mãe do Léo, eu sou ativista ambiental também e sou mentora de finanças pessoais. E durante o expediente eu tenho uma carreira corporativa, a qual conheci pessoas maravilhosas ao longo da minha trajetória, como a Sim. Andrea, né, que fez esse convite para eu estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre Sim. finanças pessoais, né? É. As finanças pessoais aconteceram na minha vida assim de uma forma muito natural, assim. Desde pequena, eu sempre me interessei muito assim sobre esse tema, mas de uma forma muito lúdica, né? Eu estava Uhum. lembrando com a minha mãe esse final de semana, né? Que quando eu tinha uns 4, 5 anos, meu sonho era trabalhar no pedágio. Que eu via a mulher trabalhando no pedágio, recebendo dinheiro, né? E eu achava que era tudo para ela. Então, assim, nossa, ela é muito rica, olha o quanto de dinheiro que ela tem, né? Então, toda Muita vez que coisa minha de família ia criança mesmo, viajar. né? Não, e eu sou capricorniana, é uma coisa importante, né, de colocar, as Sim. pessoas do signo de Capricórnio, né, são conhecidas com esse compromisso pelo trabalho, com esse objetivo, né, de construir, né, uma segurança financeira e Uhum. principalmente com o objetivo para prover a família, né? Eu falo que os capricornianos eles são muito mal entendidos, né? Porque a gente não quer dinheiro pelo dinheiro. Eu falo muito isso. Eu não, meu sonho não é ser igual o tio Patinhas que nadar lá nas Nadar moedinhas. com É o dinheiro. dinheiro, ele é meio, né? Ele não é meio, ele tem que ser fim. Então, para que você quer o dinheiro, né? Sim. Muitas vezes as pessoas acabam rezando, mentalizando para ter o dinheiro, mas não mentaliza para que ter o dinheiro, né? E acho que isso que é muito importante, a gente ter um Sim. objetivo, né? E sempre, né, buscar um objetivo, né, para o teu próprio bem, para o bem, né, das pessoas que você ama, né, e quando possível para a sociedade, né. Então, desde pequeno eu tive essa relação, né, com o dinheiro, assim, de querer ter, né, de querer fazer, né. Ah, meu pai, ele sempre trabalhou em área fiscal, né, de um grupo, e ele fazia o imposto de renda das pessoas na época das declarações. E era uma época em que você fazia manualmente, assim, e é um prazo específico e muita gente para fazer. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, né, eu ajudava meu pai a fazer, mas eu só passava limpo, né? Ele calculava tudo lá, fazia os rascunhos e eu passava limpo, né? Ele falava, você tem uma letra caprichada, um número caprichado, me ajuda aqui, né? E ele me dava uma graninha, então foi meu primeiro empreendimento, né? Olha, meu pai foi E aí também, né? foi, né? Que tem aí uma dupla utilidade, né? E aí, com o É. tempo, né? Isso foi o primeiro ano, aí depois no outro ano eu comecei a perguntar para ele, né, o que que era e tudo mais. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu optei por fazer colegial técnico, administração de empresas, né? Uhum. Comecei a trabalhar também com 15 anos, né? E aí depois eu fiz faculdade de economia, né? Então, foi aí que foi a minha trajetória, né? E quando eu fazia o curso de economia, eu sempre ajudava muito, assim, amigas minhas, amigos meus, né, a se organizar melhor. Até hoje eu tenho amigas de mais de 20 anos, ela fala, Lígia, a gente precisa conversar para você me ajudar a fazer minhas metas. Eu falava assim, você tem que ter metas, Imagina. entendeu? Tem que ter objetivo e seguir esses objetivos para não se perder. Então isso foi acontecendo com muita naturalidade. E depois que eu me formei, eu queria muito assim trabalhar com educação financeira.
né? Só que isso era começo dos anos 2000, né? Eu me formei em 2005 e você não tinha tanta informação e tantos recursos como tem atualmente nos últimos anos, né? E eu queria muito Sim. assim falar com as pessoas de uma forma simples, né? Não falar o economês, né? E, e aí eu comecei assim no meu dia a dia, assim, a apoiar as pessoas, né, mais próximas a mim, né? E aí eu tinha meus objetivos também pessoais e eu foquei muito neles. E aí depois que eu já tinha, né, uma trajetória de carreira mais consolidada, já tinha meu filho, né? Essa vocação tocou mais forte, e aí já com redes sociais, com uma série de coisas, eu Uhum. comecei a divulgar mais o que antes era só nesse boca a boca e tudo mais, né? E aí eu comecei a fazer, em 2015, um trabalho de mentoria financeira, em que eu apoio pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade ou estão num momento difícil. É um Uhum. trabalho que eu faço como voluntária, né? Faço sem cobrar nada, mas aí para pessoas que realmente precisam aí de apoio, de ajuda, né? Então, por exemplo, nessa minha trajetória, eu apoio muito pessoas que ficaram desempregadas, então tiveram uma perda de renda, né, momentânea, às vezes mulheres que passaram por divórcio, né, que aí tem que se reestruturar financeiramente. E infelizmente, né, nós mulheres, a gente acaba delegando muito essa questão de finanças, né? Primeiro, né, para pai, depois para marido, né? Eu acho que hoje cada vez menos, né? Mas ainda delega demais, né? Sim. Principalmente assim, mulheres, né, que estão casadas há mais de 20 anos, 30 anos, às vezes se separam, não tem noção do patrimônio que construiu em conjunto, né, com a família, independente se ela trabalhava fora ou se ela trabalhava em casa, cuidando da família, que é o trabalho mais valoroso que Sim. tem, né? Tanto é que você não é remunerada porque não existe dinheiro que pague uma dedicação dessa, né? E, e aí comecei a apoiar, né, mulheres, né, nessas situações. E Por exemplo, já tive até casos. mulheres que, quando chegam nessa fase, eu já vi muitas mulheres, neste momento, entender qual era a real realidade financeira da família, porque o marido, Exato, né, exato. mascarava lá, às vezes ela não sabia nem qual era o trabalho real do marido, onde realmente ele ganhava dinheiro. E aí, quando eu descobri isso, ela já estava toda lascada, não tinha muito o que fazer. E aí eu acho que um dos maiores trabalhos é esse, né? É saber voltar para si, saber onde é que você está realmente, o que, que dá para fazer com o que você tem. É. Eu acho que esse é o E é maior uma coisa desafio. que eu falo, inclusive assim, para mulheres, né, que estão num relacionamento super positivo, né, tem um casamento bacana, né, o divórcio não é uma possibilidade, né, mas que ela saiba, que ela entenda, até para poder apoiar o marido nisso, né. Às vezes pode ocorrer um imprevisto, dele ficar doente, dele precisar se afastar. Então, ela entender, né, o que é o patrimônio da família, né? O que tem de bens e o que tem de dívidas também. Infelizmente, há algumas mulheres que eu já apoiei, elas descobriram dívidas, né? Após o divórcio, né? E dívidas contraídas ao longo do casamento é dos dois, né? Então existe uma comunhão de dívidas, não é só comunhão de bens, né? É algo importante da Ressaltar, gente lembrar, né? né? Exato. Tem uma questão que eu falo muito assim para as minhas amigas, para minhas colegas de trabalho, né? Que quando a gente se separa, né? Eu sou uma mulher divorciada, as pessoas se viram e falam, eu divorciei a pessoa, ai, mas você tem certeza? Ai, tenta de novo, ai, é uma decisão tão difícil. Todo mundo vem com uma cara de tristeza e às vezes é algo que foi meu caso, muito bem planejado, combinado, né, com as duas pessoas, né? Então você abrir uma possibilidade para a gente ser feliz ou mais as duas pessoas, né? Ser mais feliz, né, em outros caminhos, em outros relacionamentos, né? Mas as pessoas sempre vêm com muito pesar, tipo, ai, pensa bem, né? É,
você tem certeza? É uma decisão importante. E ninguém fala isso quando você vai casar, né? Jamais. A pessoa fala, que Jamais. legal, não sei o quê, e quando vai Estão ser, e a pensando na data, festa. tudo alegria, entendeu? O pessoal E eu já só sou está aquela pensando na pessoa que fala assim, festa. você vai casar? Mas você já conversou sobre dinheiro com a pessoa, né? Como que vocês vão fazer, entendeu? Eu já sou a amiga capricorniana que traz para a razão, não que não tenha que casar, tá? Mas eu acho que é Mas importante é exatamente mesmo. ter essas Isso. conversas e ter essa junção, né, de objetivos, né, e principalmente entender, né, se essa organização financeira vai ser feita pelo casal, né, ou se vai ser feita por uma pessoa, e aí lembrando que não é porque uma pessoa vai conduzir a organização financeira, a outra não tenha que participar Ah, também, é importante, né, ter exatamente. essa conversa, né? Então, eu também já ajudei mulheres viúvas também, uma situação super delicada, super difícil também, né? De não estar a par dessas situações, né? E é algo que mexe com dois tabus, né? E voltando a falar de crenças limitantes, que é o dinheiro e a morte, né? Sim. Principalmente nós brasileiras, brasileiros, a gente tem uma dificuldade de pensar e de falar sobre a morte, né? Então, Muito. como que vai ficar a questão de sucessão, né? A organização, né? Então, aonde a outra pessoa ou os familiares, né? Vão ter acesso a informações, né? Eu estava lendo uma reportagem há 2 semanas, assim, que um percentual muito expressivo de seguro de vida não é acionado pelos herdeiros, simplesmente porque não sabe da existência dele. Então a Não. pessoa se organiza para, né, contratar um seguro, pagar por uma vida inteira para que os herdeiros, né, tenham esse conforto, né, financeiro, mas não avisa, né? E aí não reclama, e eu acho que também deveria ter uma legislação das seguradoras serem obrigadas a Ah, irem atrás. Elas deixam isso eu também disponível, acho. acho que pelo prazo de 10 ou 15 anos, se eu não me engano, para eventuais herdeiros fazerem a reclamação, né? Aí depois disso, eles encerram, Se né? ele reclamou, o dinheiro entra para o bolso da Na seguradora verdade, e nem cada um. sai, né? Nunca É, saiu, né? é, Então, assim, é uma situação triste, né? E até na reportagem, né, estavam falando que grande parte dos segurados são homens e que tem receio de contar para os herdeiros que tem esse seguro. Falei assim, gente, se a pessoa tem essa dúvida, né, né, você imagina que é com a esposa, com os filhos, né, com os pais, né? Então, assim, ou gente, com gasta outras tudo em pessoas que vida, adentram essa não é? relação, né? E lembrando que seguro você deixa para quem quer, né? Exatamente, Então, não tem exatamente. nenhuma questão aí que impeça. Você pode deixar o seguro em nome de quem você quiser, né? Então, mas assim, se você tem, né, essa desconfiança, então gasta tudo em vida, vai viver, vai curtir, entendeu? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é você realmente, não, eu não vou dizer não deixar um patrimônio, porque de repente, às vezes é um patrimônio que ajudaria, né? Mas eu tive um chefe que falava, o Ventura falava assim, que a obrigação dele com o filho é dar casa, comida e estudo. Depois que estudou, cara, vai viver sua vida. Eu não tenho mais nenhuma obrigação com você nesse sentido É, financeiro, né? Então eu acho que, dependendo da situação, né? Óbvio que aí vai de casa para casa, mas eu acho que a melhor coisa, gasta o que você tem de gastar em é. vida. Faz o que você tem de fazer em vida. É lógico que a gente não pode prever certas coisas. Mas eu conheci um senhor brigadeiro da aeronáutica, lá do Rio de Janeiro. O filho dele era meu patrão uma época, lá que era o dono do Mundo Verde. Ele pegou a herança dele, porque já estava dando uma puta de uma briga entre os filhos. Ele falou assim: quer ver eu acabar com isso aqui agora? Ele vendeu tudo, pegou o dinheiro, falou: essa é a sua parte, essa é a sua parte, essa é a sua parte. Pronto, ninguém agora mais precisa esperar eu morrer para fazer qualquer tipo de coisa. Vocês se viram com o dinheiro que eu dei para vocês aí e se virem. Não quero ouvir falar de encheção de saco. E foi o que ele fez. Ele deu a metade, a parte de cada um, deixou um patrimônio para ele terminar a vida, porque ele tinha vários problemas de saúde,
e cada um que se virasse com o dinheiro que ele deu. Teve nego que gastou um negócio assim, ó. E aí ela pediu, não quero saber. A minha parte foi feita, eu dei a sua parte, se vira. Se você não deu conta, não posso te ajudar. E eu falei, cara, a melhor coisa da vida, porque depois que morre, não tem mais esse negócio de ficar de ovo virado, de querer ficar com isso e aquilo do pai, porque as brigas começam aí, né? E eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, acabou com a bagunça, e depois de um tempo ele faleceu, mas ele já tinha dividido, não tinha mais nem dívida para falar assim, agora a gente tem que fazer a partilha, tem que fazer o espólio, não tinha mais nada disso. É. Cada Não, um fica. e isso é ótimo, é algo que eu quero fazer também, e eu indico assim para todo mundo, para todas as pessoas fazerem, né? Porque além de ser muito mais fácil no momento de uma perda emocional muito grande, né? Você ter que correr atrás de todas essas burocracias, né? E é algo que dificilmente a gente domina, e você acaba contratando o advogado que muitas vezes nem precisa, né, de advogado, ou, né, ou nem precisaria se não tiver o espólio para ser feito, né? E também tem uma economia de imposto muito grande, né? Então você pode fazer doações em vida com o teu usufruto até o teu falecimento. Então, por exemplo, você pode pegar a tua casa, já colocar no nome da esposa, nos filhos, no percentual que você quiser, mas que o usufruto é seu, né, até tua vida, e o usufruto da esposa, do marido, até o final da vida. Então, isso fica muito mais fácil, né? O imposto sobre doação é menor do que de sucessão, né? Então, esse é um tema muito abrangente, né? Que eu acho que também não é o objeto aqui da live, mas assim, é certíssimo aí teu amigo brigadeiro. E queria voltar um pouco aí do que você falou, né? Que o Ventura fala, né? Sobre essa questão dos filhos, né? De é, referente à educação do filho, né? Eu recebo muito perguntas das pessoas, né? Falando assim, qual que é o melhor investimento para eu garantir a vida da minha filha, do meu filho, né? Que todo pai E ou mãe já pensou sobre isso, né? Já teve alguma dúvida referente a isso. exato, né? Mas aí tem dois pontos importantes. Eu acho que não é saudável a gente querer garantir a vida, né, da nossa filha, do nosso filho, né? É importante que eles tenham objetivos, que eles construam, né, com o esforço deles, né? E isso é um pensamento que você conversa assim com todos os bilhardários, assim, eles falam que eles vão deixar 1% da fortuna deles, 1% para os herdeiros, né? É bastante dinheiro? É bastante dinheiro, mas assim, é uma quebra de padrão de vida do que, né, os herdeiros estavam acostumados, né? Então, e eles falam, né, justamente isso, né, para que eles não percam, né, essa garra de construir as coisas, né, de ter um propósito na vida, senão é aquela famosa profissão, né, herdeiro, né? A pessoa não faz nada, né? Vive e a gente sabe, né, o que que dá, né? Não passa a terceira geração o dinheiro, né? Mas o melhor investimento que você tem para deixar uma segurança, né, para, né, a sua filha, seu filho, né, que eu acho que isso sim é importante, né, Sim. é, é você sim pensar, né, em deixar uma reserva financeira para eles, ou um seguro, ou uma previdência privada, que são mecanismos muito interessantes, né? É, para esse tipo de objetivo, mas principalmente o foco tem que ser na educação, né? Na formação, né? Porque quando você investe em educação, é um investimento que você nunca perde, né? Então, isso é muito importante, né? Então, o que você puder fazer, né, para apoiar a educação, né, da tua filha, do teu filho, faça dentro das tuas possibilidades, porque é algo que realmente, assim, ele vai levar para o resto da vida e gera um repertório muito importante para ele como ser humano também, né? Então, a questão da educação, eu acho que é o principal investimento a você fazer com a tua filha e com o teu filho. Em todos os sentidos, inclusive, né, Lígia? Porque eu acho que hoje, como você falou, as pessoas estão muito preocupadas em deixar garantir o futuro.
Mas a gente não garante nada, né? O meu É, pai mesmo sempre falou que a única garantia que a gente tem na vida é que nós vamos morrer. é, Não sabe o dia, não sabe a hora, mas é a única garantia da vida. Não tem outra garantia. E aí, eu acho, primeiro, é um pensamento muito centralizador e muito não é manipulador que fala, gente, controlador. Você não tem como controlar isso. Então, é impossível você querer fazer isso. E aí, focar numa coisa que as pessoas parecem que esqueceram, né? Mas eu percebo isso muito hoje nessa nova geração. Os pais, a gente já delega, vamos falar como a Super Nani agora. A gente já delega a educação, né, há algum tempo para terceiros. Principalmente quem tem condições. Quem não, não, porque acaba não tendo como fazer isso. Mas de um tempo para cá, já é muito comum a gente terceirizar a educação. E aí, a gente agora, a nova geração, quarteiriza, porque aí não é, a gente antes terceirizava para uma pessoa, é uma escola, uma babá, alguém que cuidava da criança. Agora é para as telas, né? Então as telas é que educam as crianças, mais triste que seja. Então você tocou num ponto que eu acho que as pessoas precisam voltar a lembrar. Se você não ensinar o ser humano, ele não vai saber. Se eu, como é que eu posso garantir que o meu filho tem uma relação legal com o dinheiro? Para que ele nem torre todo o patrimônio, que ele entenda que ele precisa fazer um patrimônio. Educar, eu explicar para ele, eu ensinar para ele, né? Como que se faz isso? Porque achar que ele, na vida dele, né, que nem educação sexual, que ele vai aprender na rua, cara, vai isso aprender não é educação. errado, vai Não aprender é errado. não vai aprender. Vai fazer merda? Óbvio que vai. Né? Mas uma coisa é ele fazer merda sendo assistido, você sabendo que ele está no período dele aprender. E aí você poder orientar. Outra coisa é ele não saber o que fazer e fazer merda porque ele está desesperado, ele não sabe o que faz. Exato. Né? Então são coisas que a gente precisa. Como é que a gente faz para garantir que o meu filho seja. Porque a gente esquece também que está criando um cidadão, a gente esquece que está criando uma pessoa para o Um mundo, a gente não ser cria ninguém. humano, né? É um ser Principalmente humano isso. que é igual a você. A única diferença é que ele é mais jovem e você tem a responsabilidade, né, de educá-lo para que ele sobreviva nessa loucura que é esse mundo. Mas eu acho que a educação é sempre o primordial. Se você recebeu uma orientação, que nem você falou, de certa forma, você tem uma orientação, né, do seu pai, da sua família. Nem todo mundo. Bom, colocando na conta que 60% dos brasileiros não tem nome de pai no RG, já conta que não tem pai, né? Vamos dizer assim. Precisou de uma outra pessoa fazer este papel. Então, ensinar o que ele fazer. Lógico que o foco aqui é a gente fala de dinheiro, mas não só do dinheiro, mas principalmente como é que eu quero que esse meu filho seja bem sucedido. É explicando para ele que ele pode fazer com a carreira dele, né? Independente de onde ele queira atuar, como ele vai usar esse dinheiro, onde que ele vai investir, que ele vai fazer com o primeiro dinheiro que ele ganha, que ele vai fazer com esse dinheiro, no que ele tem que pensar, porque muitos da nossa geração não teve isso. Os nossos pais mal sabiam o que fazer eles com o dinheiro, né? Então a gente acabou indo atrás e buscando porque a gente sentiu falta desse conhecimento. Mas hoje já está mais fácil, né? Hoje, falar sobre educação financeira hoje já está mais aberto, já está mais simples, vamos dizer assim, com vários canais aí de comunicação para falar sobre isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode investir quando a gente fala de educação financeira, é realmente a educação, né? O Exato, buscar a informação, educar-se. exato. É, durante assim a tua fala, assim, vários insights, Andréia, assim, perfeito tudo que você falou. A primeira questão aí que eu acho muito importante que você falou é que assim a criança, o adolescente, ele tá na fase de errar, né? E a gente tem que ter uma tolerância a erros, né? Nós como mãe, como pais ou como tutores da forma geral, né? Porque tem uma questão também que hoje em dia a educação ela não acontece somente ali na relação pai e mãe, né? A educação acontece às vezes com uma avó, com uma tia, com uma madrinha, né? Que está presente ali no lar, né? Num país em que 60% das crianças, né, não tem o nome do pai, você entende o quê? Que o chefe da família é a mãe. Se ela vai trabalhar, alguém está com essa criança e está responsável aí por essa educação, que normalmente é uma outra mulher na família, né? Uma avó, uma irmã, uma tia, né? Então, esse ambiente familiar ele tem que ser acolhedor para a criança e para o adolescente, né, no sentido de orientar e também saber que eles vão errar, né? E aí falando um pouquinho de educação financeira, eu comecei a pagar mesada para o meu filho quando ele tinha 6 anos, né? Primeiro era semanada e aí depois passou a ser mesada.
Hoje ele recebe R$ 120 por mês, porque é R$ 10 por ano que ele, por ano de idade que ele tem, né? Então ele tem 12 anos, recebe 120. E é uma forma também dele entender a questão de inflação, também tem algumas questões aí desse conceito, né? E aí ele recebe os R$ 120 por mês. Antes era fisicamente, porque é importante a criança entender ali as notas, né, a composição e tudo mais. Mas aí quando ele tinha uns 9, 10 anos, eu abri uma conta para ele, né, e faço a transferência, ele acompanha o extrato, aí vê a remuneração do saldo, coisa e tal. E aí, assim, principalmente na idade dele, a geração dele é muito ligada com o videogame, né? Então, por exemplo, se ele quer uma skin de um determinado jogo, de baixar um jogo, é com o dinheiro da mesada dele, não é o dinheiro da mamãe, não é o dinheiro do papai, né? Se ele, né, na época de Copa, né, tal, ele quer o álbum e a figurinha, é com o dinheiro da mesada dele. E ele recebe a mesada como um instrumento de educação financeira. Não é aquela coisa assim, você tem que lavar a louça para ganhar a mesada. Não, ele tem que lavar a louça porque ele mora na casa. É a parte Pois é. dele, é a responsabilidade dele e ele não vai ser remunerado por isso, né? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu só mexo na mesada dele se ele faz burradas financeiras, né? Aí a mesada fica bloqueada e nunca precisou acontecer. Acho que teve 2 vezes só que eu tive que ameaçar. Então, o que que acontece? Ele vira e fala, mãe, quero uma skin de não sei o que lá. Custa só R$ 35. Eu lembro, e R$ 35 é muita coisa, né? Se a gente for ver, não é pouca coisa, né? E aí, no começo, quando ele falava isso para mim, né? Aí eu falava assim, mas são R$ 35 ou US$ 35? Porque dependendo do jogo é diferente. Então ele já começou a entender conversão de moeda aí jogando videogame. Por isso que eu falo que videogame também não é de todo ruim, não. Você consegue ter ali. E aí eu comecei a ajudar ele a fazer esse tipo de análise. Vale a pena comprar essa skin ou você jogando, se divertindo, uma vez que ele gosta de jogar, você ganhando experiência, você ganha skin, né? Agora tem muita questão de você trocar com amigos também, a coisa de personagem, de videogame e tudo mais. Eu falei, você já viu se seus amigos não querem trocar? E às vezes uma skin que você tem é mais valiosa do que outras, então uma vale por 3, entendeu? Então tem uma série de A questões que hoje moeda da molecada agora. ele mesmo faz esses raciocínios e tudo mais, né? E eu pego e falo para ele, falo, olha, eu oriento, né? Você como gastar. Se você quiser fazer a burrada com o teu dinheiro, você vai fazer. Porque eu prefiro que você faça com pouco, né? Agora, R$ 120 por mês, do que lá na frente, quando ele começar, né? A trabalhar, fazer estágio e gastar com mais, né? Então, é uma conversa que a gente tem e ele acaba guardando, né? Grande parte desse dinheiro e uma grande conquista que ele teve, né, o ano passado, que ele mesmo comprou um PC gamer com o dinheiro dele que ele juntou por muitos e muitos anos, assim, né, uns 2 anos, ele não gastou nada e aí ele pedia de presente de Natal, de aniversário, assim, para a família, o dinheiro, aí ele montou em outubro do ano passado, né? E ele já está querendo fazer upgrade, uma série de coisas. Eu falo assim, gente, né? É igual o homem com um carro velho, né? Que eles querem comprar um carro velho para ficar trocando peça, coisa Para assim. ficar Gente, reformando não eternamente. exato. Aí eu descobri que essa geração tem isso com o PC, né? Então eles querem ficar fazendo essas. Aí ele vira e fala, não, porque aí eu vou vender a minha memória por não sei quanto, aí eu só preciso juntar tanto para comprar uma memória adicional que vai ficar. Aí ele faz todos esses raciocínios, assim, e eu acho ótimo, porque tem. A Andréia falando, eu tenho um desses em casa também. É a geração, isso eu acho ótimo. Então, tem uma questão de planejamento, tem uma questão de organização, né? E tem uma questão muito importante que eu falo, né? Antes da gente pensar sobre dinheiro, a gente tem que sonhar, a gente tem que ver o que a gente quer,
né? A gente não tem que se contentar com o que dá, né? Eu Sim. falo que muita gente não tem dinheiro, né? E primeiro porque não sonhou. Lógico, gente, que quando eu falo isso, né, é no sentido assim de pessoas que não estão em extrema vulnerabilidade, né? Então existem situações muito críticas que aí são trabalhos mais específicos, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é sonhar, né? Acho que foi semana passada que você postou um vídeo, né, falando sobre o caderno dos sonhos, de Sim, escrever. foi a última live da semana passada, na É, sexta-feira, eu comecei a falar dos sonhos e o quanto que é importante a gente escrever sobre eles e não na miséria, né? Tipo, vou fazer 2 linhas aqui do que eu quero. Não, é uma página. Depois aumenta para 2 páginas, né? Porque isso exato. vai aumentando a nossa capacidade de sonhar, porque a gente fica muito restrito. Fica ali, mas é porque eu tô acostumada nesse meio aqui a ser só isso. Não, mas e se fosse mais? Mas mais? E tem um pessoal que eu atendo que às vezes você fala assim, já pensou em fazer isso? Fazer isso? Mas pra quê? Tudo isso? Não, eu quero menos. Filha, Mas por como assim que que quer menos, menos? né? E aí você vai que tem crença limitante por trás, e aí que a Muito, crença limitante tem que ser trabalhada, né? Mas você sim. fala, né, nessa live, né, eu assisti gravada, né? E, e você fala, é uma casa que você quer? Então escreve, né? E eu falo, você tem que falar exatamente qual que é o teu sonho. Eu quero uma casa, né, em que eu vou ter uma sala assim, assim, assado para receber minha família, para receber meus amigos. E é importante você se imaginar feliz dentro do teu sonho. Né? Exatamente. Então eu vou ficar feliz, né, na cozinha que vai ser dessa forma, porque eu gosto de cozinhar, é um hobby meu, porque aí não é uma casa para eu ter um teto se tudo der errado, né? Porque você já pensa, né? Já pensa, não, é uma casa para eu ser feliz, para eu acolher minha família, para acolher né, minhas amizades, né? Então, você tem que ter, né, esse sonho e aí transformar isso em objetivo. Então, quanto que custa essa casa? Né? Em quanto tempo eu quero ter essa casa? Como que eu posso fazer para aumentar a minha renda ou para reduzir minhas despesas, né? Então, a partir do momento em que você tem um compromisso com você mesmo, em que você escreve, né, o que você quer, né, como você quer e por que você quer, você vai trabalhar formas de conseguir isso, né? Sim. E isso assim é muito inspirador. Assim, eu tenho eu escrevo cartas para mim mesmo, né, no começo do ano, né, porque começa um novo ciclo, né, para todos nós, né, um novo ano, uma nova oportunidade, mas também eu faço aniversário em janeiro, então é um novo ciclo, né, duplamente para mim. Vezes. Então, É. exatamente o que que eu quero, né, para aquele ano, né, para mim, né, o que que eu quero realizar. E aí eu tenho assim, cara, eu comecei isso lá em 2015, né, justamente quando eu comecei esse trabalho, né, mais efetivo de mentoria financeira, né? E eu vejo assim tudo que eu escrevi assim se realizou. Mas por que, né, você escreve, é um compromisso com você mesmo, e de tempos em tempos você tem que ler. Você tem que ver se você está se desviando dos teus objetivos. E a coisa mais fácil é a gente ser engolido pela rotina, né? Muito. E aí a gente não trabalhar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, né? E uma coisa importante também, quando a gente fala, né, de organização financeira, né, de todas essas questões, né, da gente pensar o dinheiro de uma forma positiva e fazer coisas positivas com ele, né? Uma coisa que eu explico para o meu filho é o quê? Que o dinheiro, quando a gente conquista ele, eu tento evitar usar o dinheiro, a gente ganha, porque o dinheiro a gente conquista, a gente trabalha para ter, né? A gente cria dinheiro. No Axis tem uma máxima que fala assim: dinheiro, a gente não pode acreditar que o dinheiro é a fonte, porque o dinheiro não é a fonte. O dinheiro é subproduto das nossas criações, Exato. né? E Bert Hellinger fala assim, que quem tem uma personalidade emocional mais infantilizada gosta de ganhar dinheiro, que normalmente você trabalha para alguém e ganha dinheiro.
As pessoas que são mais amadurecidas emocionalmente, elas gostam de fazer dinheiro. E fazer dinheiro normalmente é quando? É quando você é autônomo e você sabe o que você tem que fazer para você ganhar mais dinheiro, né? O ganhar aí. E eu achei interessante esse ponto de vista, não tinha pensado sobre isso ainda. É, Se você for ver, óbvio que não é uma regra, né? Aliás, como nada na vida é uma regra. Mas se você for pensar por este lado e começar a fazer análise, você percebe essas diferenças com ganhar e o fazer. É muito é, cômodo você ficar sentado ganhando, né? é. E o fazer, não dá mais trabalho? Dá, mas também te deixa mais feliz, te deixa mais realizado. Pelo menos eu penso dessa forma. Então a gente precisa, essa coisa do ganhar é legal de você trazer por conta disso. A gente nunca pensa sobre isso. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Não, peraí. Ganhar dinheiro é um negócio muito fácil, você sempre ganha, né? Joguei na Mega Sena e acertei. Ganhei, ó, que lindo. Mas e o fazer dinheiro? Fazer dinheiro é o que envolve essa coisa como o Axis fala, né? Eu crio e da minha criação eu tenho dinheiro, né? Exato, exato. É isso mesmo. E aí eu falo muito para o meu filho, né, que quando ele conquista um dinheiro, né, uma parte ele gasta, uma parte ele guarda e uma parte ele doa. E é Olha, um conceito muito importante a gente trabalhar isso, né? O gastar, você vai gastar no coisas que são essenciais para você, coisas do seu lazer também, né? É lógico que dependendo do momento da vida, né? O percentual do que você gasta acaba sendo maior do que para você, né, que você gasta com, né, o essencial é maior do que o do lazer, às vezes sobra pouco para o lazer, quanto sobra, né? E aí tem toda uma questão, né, de buscar uma organização, né, para entender, né, aonde ali é o principal obstáculo, como que você faz para aumentar a tua renda também, né, e reduzir esses gastos, para que você tenha aí um equilíbrio desse percentual, né, do que é o essencial e do que é o lazer, né? Uma parte para você guardar, né? E aí esse guardar tem tanto uma parte, né, para você realizar os seus sonhos, né? Então, eu quero fazer uma viagem, né, para determinado lugar, né? Então, vou fazer isso em 2 anos e aí eu vou guardar por mês tanto, né? Então, quando você guarda para realizar sonhos e uma parte você guarda para a segurança. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente guarda dinheiro só para segurança. Então, quer dizer, você guarda dinheiro para um momento que pode ser que nunca exista, né? E aí é aquela história que o pessoal fala, né? Que caixão não tem gaveta, né? Porque a pessoa ali guardou só para segurança dela, né? sim. E muitas vezes se E abdicou de muita coisa para fazer, para guardar, com né? certeza abdicou, né? Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio, né? Sim. Entre a realização de sonhos e a segurança sua, da tua família, né? E a parte de doar, né? Então, quanto que você pode contribuir, né? Mesmo com pouco. E às vezes tem alguns momentos de vida que a gente não consegue doar financeiramente, né? E aí a doação vem, né, no nosso esforço pessoal, né? Em a gente contribuir para alguma causa que a gente goste, né? Que faça sentido, né? E que tenha um alinhamento com os nossos propósitos, né? Sim. Então, nessa linha do que eu falo para o Léo, né, de gastar, guardar e doar, né, então eu sempre vou conversando com ele sobre doação, que aí ele faz, ele transfere da conta dele para uma instituição, para alguma campanha, alguma coisa assim, né. O Léo, no final de 2022, né, um pouco mais de um ano, ele me pediu um cachorro. Ele nunca tinha me pedido cachorro, assim, e normalmente criança pede, né, menorzinha. E aí ele, com uns 11 anos, ele pediu um cachorro e ele queria um cachorro de raça, né? E eu, né, como ativista ambiental, eu não sou a favor da comercialização de animais domésticos, mesmo sendo legal, e muito menos de animais silvestres, que é ilegal, né? Eu acho que é, da mesma forma que um dia, né, o comércio de pessoas, né, na época da escravidão era permitido, né? Hoje é permitido o comércio de animais e em algum momento a sociedade vai evoluir
e vai proibir, né? Tá tendo cada vez mais restrições, mesmo para animais domésticos, né? É, mas ainda tem uma permissão, né? Então é um posicionamento pessoal, né, meu. E eu peguei e falei para ele, falei, olha, e expliquei para ele, falei, olha, os canis, eles pegam, né, aí falando, né, de cachorras, né, de caninos, né, pegam as cadelas e colocam, né, para ter filhos. O certo é elas 3 meses amamentar, cuidar dos filhotes, depois elas estão recuperadas para engravidar de novo e ter uma nova ninhada. O que que eles fazem? Com uma semana já desmama os filhotes e coloca ela para cruzar de novo. Então, os cachorros que eles chamam de matriz, principalmente as fêmeas, elas sofrem muito. Então, assim, tem uma crueldade por trás desse comércio, né? E eu peguei, expliquei para ele e falei que assim, que eu não ia comprar o cachorro de raça que ele queria. Ou a gente via alguém que tivesse disposto a doar o cachorro, né, da raça que ele queria, ou ele iria comprar com o dinheiro da mesada dele, porque era uma convicção pessoal minha. Eu não posso impor a minha convicção para o meu filho, né? Então é a mesma coisa de religião, a gente orienta, a gente explica as nossas crenças, né, a nossa fé, e aí o filho, a filha, né, vai seguir o caminho próprio deles dentro do que é propósito de vida deles. A gente orienta, a gente não impõe. Então eu coloquei para ele assim, agora se você quiser, aí você compra com o dinheiro da tua mesada que ele estava juntando para o PC Gamer, ele não tinha comprado ainda. E eu falei Uhum. assim, então você compra, a mamãe, né? Depois que comprou, a mamãe vai comprar ração, vacina, tudo. O cuidado é com a mamãe, mas ali o comprar eu não vou comprar, né? Aí ele começou a olhar, né? Na internet, né? Canis, né? No Mercado Livre tem, né? E ele mesmo começou a se sentir mal, né? Com os cachorros ali expostos, com o preço e tudo mais, né? E aí ele pegou e falou: ai, mãe, eu tô ficando triste de ficar vendo isso, né? Que eu fico pensando como eles são pequenininhos, já estão longe da mãe deles, tudo mais, né? Aí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos olhar, só olhar os cachorros que estão para doação, que podem ser de raça ou pode não ser, coisa e tal. E aí a gente começou a olhar. E aí a gente passou esse processo, assim, até efetivamente a gente adotar o Cleitinho, que vai fazer 1 ano agora em fevereiro, né? Ele vai fazer de idade, a gente adotou ele com 3 meses. Um cachorro sem raça, né? Definido, eu falo que é sem raça comercial, né? E É. ele é um cachorro sem raça. E assim, o Léo adorou, assim, foi muito especial pra gente a adoção, Cleitinho cheio de energia. Ontem de manhã acordei lá com o meu armário destruído, entendeu? Mas coisa que faz parte, né? Pai. Tá no processo de educação canina. Mas assim, foi muito importante pra gente, foi é, assim, sou muito feliz pelo Léo ter tido essa iniciativa e por todo esse processo. Mas durante esse processo, a gente olhando, vai ser de raça, não vai ser, coisa e tal, né? Aí eu comecei a receber, assim, de vizinhas, de amigas, sabe, campanhas, né? Porque hoje em dia tem muitos cachorros em situação de vulnerabilidade e as instituições têm muita dificuldade para manter ração, vacina, castração. É um trabalho muito difícil. Aí eu falei, ó, você não quer um cachorro? Ah, eu quero. Assim, então, porque você gosta de cachorro. Enquanto a gente não adota um, por que que a gente não ajuda esses? Né, que estão. E aí ele começou a fazer doação de R$ 50, não fazia sempre, né? Mas via uma campanha R$ 50, às vezes a gente comprava ração no mercado e levava lá numa instituição lá perto, né? Então são várias formas, né, de você trabalhar. Ele virava assim, deixa eu ver quanto que eu tenho na minha conta. Tá bom, vamos doar 50 que dá. Então ele olhava ali e se planejava, né? E foi muito, muito interessante, né? Que teve um trabalho na escola de educação financeira, né? Em que eles tinham que dar dicas de educação financeira, assim, nos cards que depois ficaram expostos na nossa época chamava de feira de ciências,
sabe? Ah, Agora eles chamam de projeto integrador, projeto de vida e tem outros nomes. Mas, né, pessoal aqui, galerinha dos anos 80, da 90, nossa entendeu? É a feira de ciências, época, entendeu? entendi. É a nossa feira de ciências. E aí ficavam expostos, né? E não tinha o nome, né? E criança pequena, nessa época, a letra é tudo igual, assim, é muito difícil você diferenciar, né? Aí eu vi um card, aí eu virei, né, pro pessoal que estava comigo, e falei assim, esse aqui é do Léo. E aí você virava atrás e tava a assinatura deles, e era mesmo, né? E ele escreveu assim, é errado gastar tudo, é errado guardar tudo. Uma parte você guarda, uma parte você gasta, uma parte você doa. Olha, E é uma abordagem que o pessoal lá estava falando só nessa coisa, ah, não pode gastar mais do que ganha, que tá tudo certo, entendeu? Mas sim. eu acredito muito que a gente tem que olhar essa questão, né, de doar para as causas que a gente acredita e tudo mais, né? É um É, equilíbrio também, né? Porque exato, ou você guarda muito, ou você usa mais, ou você usa tudo, não está não equilibrado. tá. Então precisa do Ah, equilíbrio. não tá. E a gente tem que retribuir, né? Eu acredito muito, Muito, sabe, na questão, né, muito. da gente retribuir para a sociedade, né, o que a gente conquista, né, e tudo mais. É, e é uma questão de energia mesmo, né? É, Muito, muito. Uma vez eu li uma reportagem do Silvio Santos que ele falou assim. Aliás, Silvio Santos, cara, ele tinha. Se ele fosse dessa geração, ele seria um desses coaches aí, porque, cara, ele é muito sagaz. O cara, não é à toa que chegou onde chegou, né? é, Mas ele falava assim: se você quer muito chegar num sonho, você quer realizar um sonho, e esse sonho é muito grande, né? Ele falou assim: você vai fazer de tudo para você chegar nesse sonho, é óbvio. Mas se você quiser chegar mais rápido, convida outras pessoas para sonhar com você, para fazer parte desse sonho. Vai ser mais rápido, vai ser mais prazeroso e você não vai chegar lá sozinho. Você vai ver outras pessoas conquistando os seus sonhos. E aí, outro dia eu vi a Natália Beauty falando, que eu sigo ela, eu acho ela também incrível, e ela falava assim que ela, como empreendedora, se achava na obrigação de trazer os funcionários para sonharem com ela, para eles verem os sonhos deles uhum, também realizados. Aí o cara falou assim, mas para que você vai fazer isso? Pô, a empresa é sua, você já está dando emprego para a pessoa, né? Já, querendo ou não, você já está fazendo a sua parte. Você vai fazer mais isso para quê? Aí ela falava assim, porque ninguém luta o sonho dos outros. Você vai ter um funcionário na sua empresa que não vai estar feliz porque ele está lutando pelo seu sonho, não é pelo sonho dele. A partir do momento que ele entende que realizando o seu, ele está realizando o dele também, cara, você não precisa trabalhar com mais nada para esse cara. Ele vai fazer de tudo, ele vai estar contigo sem nenhum outro problema. Você não vai ter problema com esse funcionário, porque ele acreditou que realizar o seu sonho vai ser realizar o dele também. E olha como isso é forte, aí falando energeticamente, né? Quando você pega um pouquinho do seu, começa a doar, forma uma corrente, aquilo que vai voltar, e é fato isso. uhum. É muito forte, né? A Andrea está se despedindo aqui, Eu li trazendo aqui. do trabalho, sendo prosperando. Ai, obrigada, Ah, chefa. Evoluindo, beijo grande. Beijo para você também. Vamos marcar a nossa também depois. Quanto que isso é importante? Eu fiquei assim, falei, olha, faz todo sentido. E depois você começa a ler alguns livros, principalmente do Napoleão Hill, que o pessoal hoje uhum. em dia está super em alta, né? E é uma das coisas que ele fala lá também. Ele fala assim, você precisa compartilhar. Não adianta você querer fazer tudo sozinho e achar que você vai chegar onde você quer sozinho, porque você não vai dar conta. É muita coisa. Então, chama outras pessoas para sonhar com você. E isso, Andréia, é muito importante, principalmente quando a gente estabelece um relacionamento, um casamento. A pessoa que está do teu lado, ela tem que ter o mesmo sonho que você tem que ter o mesmo sonho que ela, porque senão você vê casais que estão juntos há muito tempo, né? E não estão felizes justamente porque um está indo para cá, outro está indo para lá, né? Tem sonhos diferentes, né? Sim, Então, é, é fundamental a pessoa que está do teu lado, dividindo a tua vida e formando uma família com você, ter os mesmos sonhos, né? E eu acho sim. muito importante a gente estar cercada de pessoas que tenham, né? Eu falo que é a mesma vibe que você, né? Porque assim, muitas vezes eu atendi pessoas, né? Que estavam num momento muito delicado financeiramente, assim,
endividado, tendo que renegociar dívidas para pagar dentro do orçamento, para limpar nome, né? E Uhum. mesmo assim já estabelecendo o sonho, que eu falo que assim, quitar as dívidas é um sonho, né? Então você tem que colocar lá no caderno, vou quitar minhas dívidas até dezembro de 24, é o sonho, né? E aí como Sim. que vai viabilizar isso? Mas está num momento muito delicado em que ali tem que assim cortar gastos assim, sabe? Com lazer, com saída, e principalmente a pessoa assim que é é jovem, está solteira, a socialização dela é muito ao redor de sair, né, para barzinho, para balada, né, e que vai envolver gastos que naquele momento ela não pode, né? E aí às vezes a pessoa está super disciplinada naquilo, não vou fazer, não vou fazer, mas aí começa o convite, né, da galera, Uhum. né? Ah, vamos, insiste, não sei o quê. Ah, eu pago parte para você, aí vai, entendeu? E aí nisso acaba gastando mais do que Do que tem, né? planeja. Não é nem o que deveria, entendeu? É do que tem, né? Porque tá É, endividado, não tem, né? E sim. então é uma coisa muito importante, né? Se você está nesse momento, né, de dívida, de precisando se organizar, é sentar, né, com, né, as pessoas mais próximas de vocês, seja família, seja amizades, né? E falar, olha, nos próximos 5 meses, entendeu? Eu preciso realmente ter essa organização, essa disciplina, e aí eu vou pegar um gancho aí do que você falou do Silvio Santos. E você não quer aproveitar e fazer junto comigo? A gente se ajuda, a gente vê, né? Porque com certeza a outra pessoa tem um sonho, talvez não esteja endividada, mas o sonho dela seja trocar de carro, fazer uma viagem, entendeu? Fazer uma obra na casa, entendeu? Né? Comprar um PC gamer igual meu filho, É. entendeu? Então vira e fala, ó, eu tô com esse objetivo, você não quer traçar um objetivo, a gente se ajuda, né? Então é você chamar pessoas, né, para sonhar junto com você, né? Isso é muito importante, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, assim, e isso vale, né, para disciplina financeira, vale para dieta, né? Nossa, É, muito. porque assim, as pessoas, né, vêm conversar comigo não só sobre dinheiro, mas sobre dieta também, né? Na minha vida, eu perdi aí quase 25 quilos, né? Ontem mesmo uma pessoa que não me via há uns 7 anos, né, virou e falou assim, nossa, você tá irreconhecível, parece outra pessoa, né? E as pessoas vêm muito, né, me perguntar sobre emagrecimento, né, sobre qualidade de vida, tal, tanto quanto dinheiro, pelo incrível que pareça, né? E eu falo que é muito parecido, né? Porque você Sim. precisa de planejamento, de organização, de disciplina, mas a primeira coisa você precisa o quê? Sonhar. Eu quero, né, da mesma forma que você quer, né, juntar tanto para quitar a dívida, né? Eu quero perder 10 quilos para estar linda no batizado do meu sobrinho, para estar linda no casamento da minha filha, entendeu? Então, assim, é você pensar e você, né? Às vezes as pessoas viram e falam, eu quero servir naquela calça. Por quê? Naquela calça, né? tem, tem que ter um objetivo maior, né? Então, do Sim. que você quer, né? Então, por quê? Porque naquela calça eu me sentia muito bem, eu vivi um momento muito feliz da minha vida, coisa e tal. Então, tá bom, em vez de ser a calça é meio, não é fim. Eu quero viver novamente aquele momento muito feliz da minha vida. E pode ser com essa calça ou com uma outra calça, entendeu? Então a Exatamente. questão é muito mais, né? É a gente sempre pensar no fim e não no meio, né? Então você precisa ter. Então, se você se predispõe, né, a emagrecer, é, seja com uma alimentação saudável, seja com exercício físico, meu, você pegar e manter, né, a mesma rotina, né, de amizade, tal, que sempre tá em churrasco, sempre, né, tá bebendo, né, aí que vira madrugada, Parte da física. E aí você precisa é, ir para academia. Aí o cara já fala: para que você vai para academia? Vamos tomar uma hoje. Você já foi ontem.
é muito complicado. Exatamente. Não, aí Imagina só dentro de isso não casa. vai te fazer mal, entendeu? Só que a pessoa tem que entender que é só isso no almoço, aí é só isso no jantar, né? E a questão, né? Seja da questão financeira, seja do hábito saudável de vida, né? Uhum. Tem a ver com constância, né? Tem Então, que ser sustentável, né? Eu costumo falar isso. Tem que ser sustentável. Se não for algo sustentável, você não vai fazer. Você vai fazer por um período e depois você não vai fazer mais, porque não é sustentável aquilo. Então, como que é sustentável? Cada um tem que descobrir para si o que que é sustentável. Eu dou conta de levantar às 5 horas da manhã e ir todo dia para academia? ai, Cara, não Andréia, dou. peraí que eu preciso comentar aqui sobre a Maria Pimentel aqui. Ela mandou aqui uma mensagem. Primeiro, Maria, um beijo, muita saudade de você. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. A Maria trabalhou comigo há muitos anos. Ela tem uma filha que agora é uma mulher, né? Mas que quando a gente começou a trabalhar junto, ela era adolescente. E a Maria foi uma pessoa que trabalhou muito assim para investir na educação da filha dela, né? E até o momento que a gente tinha contato, né? A filha dela estava fazendo estágio numa Big Four, estava fazendo faculdade, entendeu? Tudo que a Maria sempre sonhou assim para a filha e que ela batalhou muito para viabilizar, né? É, a filha estava conseguindo, estava conquistando. Espero assim que vocês estejam muito bem, com muita prosperidade. Maria é uma pessoa que eu conversava muito sobre isso, assim, sobre a questão de família, de do que a gente quer, né? Assim, né? De construir, né? Independente, né? De marido, de pai, de filho, de filha, né? Então a Maria é uma pessoa que sempre batalhou muito e espero aí que tenha conquistado e que conquiste muito mais sonhos. Um grande Que beijo, bom. Má. Maria, obrigada pela participação. Depois, no final, eu vou deixar salvo a live. Ela, aqui no Instagram ela fica salva, mas eu também salvo ela lá no meu canal do YouTube, que é para não perder nada, porque aqui às vezes o Instagram ele tem estabilidade e ele não deixa a gente salvar no Instagram. Então eu já aprendi a baixar na hora que termina e salvo lá no YouTube. Depois, quem quiser assistir novamente, tá lá, ou quem não conseguiu pegar toda a live, vai ficar lá salva para vocês acompanharem. Você falando dessa questão dos sonhos, né? Que a pessoa precisa idealizar, tanto com essa coisa do bem-estar, né? Da constância, da sustentabilidade, de manter os seus hábitos. E aí veio uma coisa que é muito característico hoje, chefe. Acho que quando a gente vai conversar com as pessoas, acho que a maioria das pessoas perguntam, quando você fala, inclusive quando você fala que é economista, acho que a maioria das pessoas perguntam isso para você. Como é que a gente faz para gastar menos e investir mais? Porque quando você vai falar disso com alguém, a primeira coisa que as pessoas falam, assim como para mim, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: como é que a gente faz para manter a energia sempre no alto e estar tá sempre bem? Para você deve ser a mesma pergunta sempre. Como é que a gente faz para não ter dívidas, para realizar os sonhos e para ter investimentos? Porque é muito comum hoje a galera ter qualquer live que você vai assistir que vai falar disso, as pessoas perguntam. As pessoas perguntam muito para mim, assim, sempre perguntaram qual que é o melhor investimento, né? Isso Ah, você também. economia, qual que é o melhor investimento? As pessoas sempre perguntam isso. Assim, como que eu faço para fazer mais dinheiro, né? Aí a resposta ela é simples, ela é direta e é sempre a mesma, Andréia. Depende. Eu lembro disso. As pessoas não ficam felizes quando ouvem, mas a resposta é exatamente. Entendeu? Não, Não e tem receita de depende, bolo. né? Exatamente. E depende primeiro qual que é teu sonho, o melhor investimento para quê, né? Então sempre vai. Aí você sonha, você planeja, você se organiza e você executa com constância. É sempre isso. E aí a questão da dívida é a mesma coisa, né? Não existe uma receita simples, né, de bolo para você sair da dívida. Você tem que sentar, você tem que olhar a dívida e sempre passa em renegociar a dívida, né? Então, é,
a grande parte dos brasileiros, né, que estão endividados com dívida de cartão de crédito ou de cheque especial, Uhum. que são os maiores juros. Agora, recentemente, o governo limitou, né, estabeleceu um teto de cobrança de juros para cartão de crédito. É um ótimo momento para as pessoas entrarem em contato para renegociar. Só que tem uma questão assim que eu vejo muito que as pessoas elas têm vergonha de renegociar a dívida, né? Eu acho que isso que quando a pessoa vem conversar comigo, ela vem com vergonha, ela vem fragilizada, ela vem se sentindo culpada. E a primeira coisa que eu falo é se libertar dessa culpa, né? Primeiro, porque assim, a oferta de serviços financeiros, ela é muito agressiva, né? As pessoas ligam para idosos com uma aposentadoria de R$ 2.000, oferecendo um consignado de 35.000. Sim. Isso eu E não é estou insistentemente. inventando essa Não, situação, é é verdade. real, E é insistentemente. Na minha casa, a insistentemente. minha mãe teve que um dia dar um basta. Uma mulher ligou lá, porque meu pai ele não sabia falar não. E aí, quando a gente foi ver, ele já tinha dois, três empréstimos no nome dele, descontando na aposentadoria de uma aposentadoria que é um salário mínimo. É. E aí a minha mãe pegou o telefone e falou assim: olha, se vocês insistirem, eu vou ser obrigada a fazer um boletim, porque primeiro ninguém deu meu telefone para vocês, a gente não foi atrás de vocês para isso, e vocês estão ligando insistentemente. Eu coloquei o número deles naquele do Procon para o Isso, pessoal ficar exato, isso ligando. mesmo. A Eu ia gente falar foi até o justamente isso. banco ver como é que estava a situação para ele pagar. A gente conversou muito com ele. Então, assim, deu uma controlada. Mas depois que minha mãe aposentou, começou tudo de novo. E insistentemente eles ligam diariamente. Ela já tem, nem quis, eles colocaram na conta dela um consignado que ela nem pediu. E aí isso deu um puta de um trabalho para você tirar, que eu falei, se a senhora tivesse usado o dinheiro, tinha dado menos trabalho. É. Coisas E que aí, eles não precisam, né? então, assim, a oferta é muito agressiva, né? De cartão de crédito, de consignado, principalmente assim para alguns públicos, né? Principalmente idosos, né? Eu acho que tinha que ter uma legislação mais firme com relação a isso, né? E principalmente se oferta um valor que a pessoa vai se endividar. Que jeito que uma pessoa ganhando o salário total, né, o Mínimo. benefício total de R$ 2.000 vai contrair um empréstimo de 35.000, entendeu? Não É faz uma coisa sentido. que, assim, a instituição tem que ter essa responsabilidade de filtrar, sabe? Então, acho que, Sim. primeiro, tem a responsabilidade das próprias instituições e do governo de não ter uma legislação mais Principalmente, firme, né? principalmente. E aí também tem uma questão que, assim, ou a pessoa se endividou por uma questão de necessidade, então, para fazer compra de mercado, é a conta de água, é a conta de luz, são coisas para a subsistência dela e da família, que ela não tem que se envergonhar por isso, ou a pessoa se endividou por uma questão, né, de consumismo mesmo, mas que tem a ver com questões emocionais que precisam ser tratadas, né? Exatamente. Então, A assim, gente a tinha falado sobre maior isso, né? parte das pessoas que estão endividadas e que, né, me procuram, né, a primeira coisa, né, eu vou falar, olha, né, a resposta não é simples, né, eu faço esse trabalho, se tiver à disposição, a gente faz uma primeira conversa de 1 hora, geralmente é por vídeo, né, que eu faço, a gente conversa, eu te explico, né, como que eu consigo te ajudar, o que você precisa fazer, eu falo muito isso, que a pessoa tem que ali, eu vou apoiar, a condução, a execução é dela, né? Exatamente. E aí, se você estiver disposto, eu te acompanho, né, nesse processo, né? Porque você não vai sair da dívida de um dia para o outro, geralmente é um processo assim de uns 6 meses a 2 anos, né? E porque geralmente a pessoa não está endividada com pouca coisa quando ela procura ajuda, né? Então realmente é um processo, né? E aí eu sempre falo para ela para buscar um trabalho terapêutico de apoio, né? É, e não precisa ser somente com um psicólogo particular, se a pessoa tem essa possibilidade, é excelente, Sim. né? Mas não tendo, toda igreja tem, né? De qualquer religião, tem
apoios, né, de grupo de Sim. apoio, né, de terapia em grupo, né? Você mesmo faz um trabalho muito interessante e, né, sobre essas questões energéticas e tudo mais. Assim, tem várias formas de fazer e não necessariamente que você precisa pagar, né? Então, eu sempre recomendo isso, porque a pessoa precisa ter uma parte emocional muito Equilibrado. consolidada para trabalhar com tudo isso. Porque quando a pessoa está endividada, muitas vezes é importante deixar sujar o nome. Aqui no Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? E eu sempre pego e falo, olha, né? Às vezes a pessoa está muito endividada ali, não tem jeito. E quando você está com o nome sujo, as instituições oferecem taxas mais atrativas. É verdade. Enquanto você não tá, ela vai oferecer oferta de produto que é juros sobre juros, que eles Uhum. chamam de refinanciamento. Sim. Quando você já está com o nome sujo, entendeu? Já melhora. Tem aquele feirão limpa-nome no Serasa. Eu já vi dívida de 30 mil virar 3 mil reais. Já vi São também. várias dívidas, né, totalizando 30 mil, e lá no feirão é parcelado. Você não precisa pagar à vista, né? Você parcela a partir do momento em que você pagou a primeira, eles já limpam o teu nome, né? Então isso é muito importante, a pessoa entender essas possibilidades, né? Mas leva tempo, né? E aí eu pego e falo para a pessoa, ó, entre em contato com a instituição, negocia, né? Por exemplo, muitas dessas situações, uma das maiores despesas que a pessoa tem é aluguel, né? E Uhum. aluguel dá para renegociar, né? Mas você tem que ligar para a imobiliária, tem que ligar para o proprietário, né? E é Deu um uma tempo. coisa Sim. que dedica tempo e um emocional grande, né? E uma vez eu É. estava ajudando uma amiga, né? E eu falei, renegocia teu aluguel. Ele está fora da faixa do que tua renda ali permite, né? Aí ela virou e falou: ah, mas eu ligo e falo o quê? Então, assim, pega e liga, fala, né? Que você tá lá, né, há X tempo, que você sempre cuidou muito, que você gosta da região, coisa e tal, mas que tá acima das possibilidades. E que você queria, né, que, né, estabelecer um valor que fosse bom. E no caso não era imobiliário, era proprietário, porque muda a abordagem também. Falei, Muda. olha, para você também é ruim eu sair até você arrumar outro, né? O proprietário também não é interessante, tem uma série de despesas, né? Eu queria fazer uma proposta para no próximo ano o aluguel ser de tanto por mês, e aí daqui a a gente negocia um novo valor que caiba, né, no meu orçamento naquele momento, né? Mas que também não seja esse valor, mas que fique algo intermediário, né? E aí essa minha amiga pegou e virou e falou assim, a para você é fácil, né? Porque você trabalha com compras, você negocia, coisa e tal. Eu virei e falei assim, então, mas talvez depois que você começar a trabalhar, isso, né, de perder a vergonha, de começar a falar e tudo mais, né, com as pessoas, você também vai ficar doido. Talvez até trabalhe em compras também, né? E não é? Já vira uma outra carreira, né? É. Então isso é muito importante, que às vezes a pessoa pensa que para você negociar você precisa ter um monte de artimanha, coisa e tal. Eu sempre, e principalmente quando envolve essas questões de finanças pessoais, é sempre ser sincero. A pessoa ligou, né, cobrando, olha, eu perdi o emprego no momento, eu não tenho condições nenhuma de pagar. E não, mas nem isso. Assim, olha, não tenho. Se você tiver uma oferta para renegociação da dívida com juros menor, com uma parcela de tanto, se a pessoa já tiver em mente isso, né? A gente pode Uhum. conversar, mas até lá eu não tenho, porque eu só estou com meu seguro-desemprego agora, entendeu? Então, assim, sabe, a pessoa, tipo, falar, né? Eu falo que numa negociação, para ela ser bem sucedida, você tem que ter muito mais argumento, informação, né? Para trabalhar e principalmente trabalhar com a honestidade, com a sinceridade, com objetivos justos, né, para as duas É partes, né? para não ficar ruim também, né, Lígia? Porque senão eu vou fazer uma negociação para o negócio melhorar e aí eu acabo podendo piorar a situação. Porque aí eu não sei o que falar para a pessoa, eu não tenho É, argumento, eu não quero falar a verdade. E às vezes falar a verdade vai ser uma puta de uma é, contribuição. Eu tive uma experiência um tempo atrás que eu queria fazer um curso.
Só que o valor era mais alto do que eu podia investir. Então eu falei assim, eu vou pedir informação, perguntei como era, tal. A pessoa falou, tal, não sei o que, assim, assim, assado, tal. Eu falei, legal, gostei muito, eu quero muito fazer, mas agora eu não tenho condições. Vou deixar mais pra frente. Quando eu tiver condições, eu volto a conversar com você e a gente vê, né? Aí ela começou a falar assim, tá, mas quais são suas condições hoje? Eu falei, nenhuma, né? Porque eu estou Uhum. investindo nisso, tô fazendo isso, né? Hoje eu não tenho condições de investir. É um investimento, hoje eu não tenho condições. Aí ela fez assim, tá, quanto que é a tua sessão? Aí eu falei assim, minha sessão é tanto. Ela falou, então vamos combinar da gente trocar pela sua sessão? Eu tô precisando fazer umas sessões. No valor lá do curso dava umas 3, 4 Uhum. sessões. A gente faz a sessão e aí você faz o curso. Pode ser assim? Eu falei, cara, pra mim tá ótimo, né? Eu não tive que negociar com É, dinheiro. Eu tive que negociar com o trabalho, que aliás é o que eu mais tenho feito hoje. Negociei com o trabalho. Às vezes as pessoas me procuram e falam, tá, mas você é terapeuta? Eu sou. O que que você faz? Eu atendo com isso, isso, isso. Beleza, quer fazer uma sessão de troca? Porque pra gente é sim, muito mais fácil. E às vezes você trazer a realidade, porque às vezes o cara vai fazer uma proposta para você e ele vai falar assim, pagar R$ 200 por mês. Só que às vezes para você 200 ainda é pesado. E aí virar pro cara e falar assim, olha, eu acho que ficou muito interessante, mas ainda assim eu não é, consigo. E aí o cara ele também não vai querer perder a oportunidade de negociar com você, né? Aí sim. ele vai falar, tá, quanto você consegue? 50, tá bom? 50 para mim é excelente. É. Fechou a negociação. Você deixou de pagar 200 para pagar 50 porque você foi sincera com a pessoa. Ao invés de você fazer outro, porque você podia estar se enforcando de novo, né? Falar, não, tudo bem, vou aceitar os 200 porque o cara já tá ligando para negociar. Eu vou falar que eu não tenho condições de pagar os 200. Não, deixa assim mesmo. Só que você vai se enforcar de novo, e aí você vai ter que ligar de novo para renegociar mais para frente, porque você não vai dar conta de pagar. É. Então, assim, para a pessoa que está endividada e me procura, né, eu sempre ofereço essa conversa, né, mais estruturada, né, e eu coloco muito isso, né, na questão de entender as suas despesas, né, básicas e como que pode reduzir, principalmente renegociando aí, Sim. e aí a gente fala, né, de moradia, seja aluguel, seja o financiamento da casa própria, né, é, isso sempre é possível. Eu mesmo, quando eu comprei meu apartamento, é, enquanto ele estava financiado, todo ano eu ligava lá e renegociava a taxa de juros e sempre conseguia a renegociação da taxa de juros, né? Não É, sabia que tinha essa abertura. não, uma vez eu dei uma palestra aqui no trabalho, né, e eu peguei e falei isso, né, e o público ali era que queria muito saber sobre essas questões, e aí eu detalhei um pouco mais, né. Aí uns 3 dias depois, eu no corredor da empresa, aí chegou uma colega de trabalho e falou, ai, me dá um abraço aqui, né, ela falou que ligou para a instituição, falou igualzinho eu tinha falado, né? Olha, queria renegociar minha taxa de juros com vocês. Uma outra instituição ofereceu, e era verdade, não estava blefando. Olha, uma outra instituição ofereceu, é um site que você entra lá e vê a possibilidade. Ela falou que em linha eles reduziram a taxa de juros. Por exemplo, no meu caso, meu financiamento era com o Itaú. Eu pegava, fazia a ligação, em 5 dias úteis eles me retornavam com a proposta da redução. O dela, que era do Banco do Brasil, falou assim: não, realmente, a gente verificou aqui, teu perfil dá para reduzir na época, era de 12 não sei quantos por cento ao ano, foi para 8. Assim, é uma Nossa, redução em cima de um financiamento de 30 anos, né, de um valor expressivo que é um imóvel, né? Então, isso é muita diferença que você sente na parcela, você sente no tempo, né? Então, sempre dá então, essa questão de moradia. Tem, às vezes a pessoa tem, né, um carro que não é compatível com a renda dela, né? Quando a gente, né, pensa num carro e principalmente um bairro para você morar, você não pode pensar no preço do carro, né, da compra, nem o preço do imóvel, seja casa ou apartamento. Você tem que olhar o que a gente chama de custo total, né? Ali, às vezes, o apartamento, o preço é bacana, mas o condomínio é alto. O mercado da região, a condução é difícil. Você tem que pesar tudo isso antes de tomar uma decisão, porque sim. casa, né, é um, é um movimento financeiro que você faz muito importante, né? Porque teu dinheiro vai ficar imobilizado por 10, 20, 30 anos, né? Sim. Então, você tem que pensar a escola para o filho. Às vezes, a escola na região é muito cara.
entendeu? Ou às vezes a qualidade da educação não é tão boa no bairro, aí você tem que pagar van escolar para uma outra. Então, tudo isso você tem que pensar antes, né? E às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão de mudar de bairro, por exemplo, quando ela está nessa situação de endividamento. Então, assim, não é uma resposta simples. Então, ela tem que olhar tudo isso e eu ajudo ela a refletir sobre isso. E se é por questões, né, compulsivas, né, de gastos excessivos e tudo mais, que tem várias modalidades, né, aí precisa impreterivelmente de um apoio psicológico, aí né, um apoio terapêutico, né? Em alguns casos Sim. precisa necessariamente ser psicológico, outros terapêuticos, né? Senão não adianta, a pessoa vai começar a fazer isso só vai aumentar a ansiedade dela e ela vai acabar canalizando em outras coisas ou até piorando as questões de compra, né? Então, Sim. assim, eu sempre sento, converso com a pessoa nesse sentido e eu sempre falo, a tua família tem que saber da tua situação. Porque muitas vezes, principalmente, né, a pessoa que é a chefe da família, no sentido chefe financeiro da família, né? Ela não abre para a família. Então, às vezes, né, a mulher está ali endividada, né? Tá ali fazendo uma série de coisas e o marido está fazendo planos para trocar de carro, para viagem, aí você vai dar tanto, coisa e tal. E ela fica envergonhada de falar, olha, não posso porque estou pagando um empréstimo de tanto. E na cabeça do marido, entendeu? Ela não tem esse compromisso financeiro, né? E, Exatamente. né, eu estou colocando a mulher e o marido, né? Mas também às vezes o marido, né, é o endividado e a esposa que está fazendo planos, né? Então, assim, é importante que todos saibam dessa situação, entendeu? E assim, Principalmente os tirar, filhos, né, Lígia? inclusive Principalmente os os filhos. filhos, e Muitas vezes dependendo as da pessoas não idade. querem, Se, quando é não querem muito abrir, não quer pequenininho, falar. é, De repente, está fazendo uma projeção de estudar num lugar tal, de fazer um curso tal, de passar férias fazendo alguma coisa, ou de viajar. E aí, quando você. Eu acho que faz parte da educação deles você também falar sobre isso. Olha, agora a gente não consegue. Ou quando você faz um investimento grande, né? Você acabou de fazer um é, financiamento. A gente quer passar férias não sei aonde. Olha, agora a gente não consegue. exato. A gente acabou de fazer o financiamento, compramos a casa, gastamos para casa. Então, a viagem vai ficar um pouco mais para frente. Nesse momento, Não, está e aí, direcionado. e o que é importante é sempre assim, né? A questão da viagem, né? Elas são dois motivos principais, né? Você conhecer um lugar novo e você se divertir, né? Com quem você ama, se você vai acompanhado ou não, né? Então, assim, você está no momento, né, em que você precisa se organizar e não pode gastar numa viagem, né? Trabalha com a família, vamos num lugar diferente em que a gente se divirta, que pode ser na cidade que você mora, né? Então, assim, é fazer um piquenique no parque, né? Num parque diferente, né? Então, eu sempre falo assim, é você pensar, né, o porquê que você quer aquilo, né? Você não quer viajar, você quer se divertir, você quer conhecer um lugar diferente. Então, tá bom, vamos fazer isso sem gastar? Ah, não conheço tal parque. São Paulo é cheio de parque. Eu falo que, assim, São Paulo é cheio de problemas, né? Uma cidade muito complicada, com desigualdade, né? Social, de renda, a questão da segurança, acho que preocupa todo mundo, mas é uma cidade em que te acolhe, não só nas oportunidades de trabalho, né? Mas também tem muita coisa para fazer de final de semana, em parques, shows, tem coisa, você coloca ali, né? Na internet, você acha de tudo. Agora, domingo e feriado não paga passagem, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer sendo feliz. Então, durante esse período em que você está se reorganizando financeiramente, seja para quitar uma dívida, seja, né, para juntar dinheiro para realizar um grande sonho, seja feliz, entendeu? Você só Precisa, vai né? ter que mudar, exatamente, você só vai ter que mudar ali a Mudar a forma forma, de ser feliz, mas dá senão para ser. é aquela coisa que é assim, aí você, né, o teu sonho, por exemplo, é comprar casa. Só que você, assim, se sacrificou tanto, você, sua família, coisa e tal, tal, sei lá, 5 anos até que você comprou a casa, você vira e fala assim, poxa, não valeu a pena, né?
Então você tem que Começa a ser pegar feliz. ranço da casa, porque você Exato, se abdicou de muita exato. coisa para E dá poder aquele chegar lá. vazio na pessoa que ela vira e fala assim, não valeu a pena, tem que valer a pena, né? Uhum. Então, isso é muito importante, é o processo ser leve, você sempre ter ali como objetivo final a realização do teu sonho e ser feliz. Sim. Querida, Andréia, eu deixa vou eu te agradecer falar. a sua participação. Muito bom! Vou agradecer a sua participação, agradecer a sua paciência, agradecer a sua presença, a sua luz. Mas já deu o nosso tempo, o nosso horário, já passamos um pouquinho. Fico muito feliz com o que você compartilhou, trazendo toda essa clareza, essa consciência, muito importante. Como eu falei, vou deixar salvo lá no meu canal no YouTube, vou deixar salvo aqui no Instagram. Quem quiser, quem não acompanhou tudo, vai poder assistir depois. Você também vai conseguir compartilhar, né, com outras Uhum. pessoas também aqui na plataforma. E a gente vai se falando, de repente, para fazer uma outra mais para frente com um tema diferente dessa que a gente já trouxe, para trazer mais clareza e mais. Ah, obrigada, Didi! Ó, é nós na fita. Obrigada. Agradeço muito, tenha um ótimo dia, que você continue sempre a ser abençoada e iluminada, né? E que a gente possa falar mais vezes sobre esses sonhos que a gente tem, que é possível realizar, que é possível acontecer. Tá bom? Andréia, Um eu que beijo. agradeço o convite e queria aqui colocar que eu tenho muito orgulho de você. A gente já conversou recentemente sobre isso. Assim, adoro o teu trabalho. Assim, adorei trabalhar com você, né? E adoro É o teu verdade. trabalho mesmo, assim, me inspira muito, assim, e tem muita, muita, muita sinergia, assim, com essas questões do que eu acredito de propósito. Que você Verdade. seja sempre essa pessoa iluminada aí e trazendo essa energia positiva aí para todos nós. Parabéns mesmo, muito Obrigada. obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, beijo Até mais. para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.